Está começando o programa Incrível Mundo das Evidências. Aqui você fica sabendo as últimas novidades de saúde, aprende e se diverte. Apresentação, professor Arnildo Korb e acadêmicos. O programa é de iniciativa do Grupo de Pesquisa Ambiente e Desenvolvimento em Saúde Humana. 5, 4, 3, 2, 1. O Incrível Mundo das Evidências. Hoje nós trouxemos aqui novamente o Dr. Ivan Usenheimer para falar para nós sobre o projeto Alô Turista. Acha isso, né, doutor? Bom dia. Olá, Arnildo, bom dia aos ouvintes e assistentes do programa. Exatamente, a SIDASC aí, como várias ações educativas, né, que a SIDASC realiza ao longo do ano, Arnildo, e isso é importante ressaltar que a SIDASC, além de ter o viés fiscalizatório, ela também tem o viés sanitarista, né, que é a origem do seu trabalho. A SIDASC completou no último dia 27 de novembro 46 anos de existência. Ao longo desses anos mudaram por várias vezes as nossas demandas de trabalho, desde lá no início atuando como na área da infraestrutura agrícola, né, depois no fomento, na assistência, né, especialmente veterinária, até que atualmente aí, por conta das demandas relacionadas à defesa agropecuária, se assumiu esse papel, né, de órgão oficial em Santa Catarina nesse setor. E mais as ações de educação sanitária, elas continuam, e inclusive temos um programa na SIDASC voltado à educação sanitária, tanto de jovens, de adolescentes, de adultos, junto ao meio acadêmico também, com isso disseminando essa informação, não só para quem atua propriamente no agro catarinense, mas todo o público, porque a defesa agropecuária é uma função de todos nós. Assim, de modo geral, o senhor poderia nos falar como se deu essa evolução nos trabalhos da SIDASC nesses 46 anos aí, de maneira, como tudo começou e como chegamos até hoje nessa estrutura que é referência para o Brasil. SIDASC é referência para o Brasil em matéria de controle de sanidade, né, animal, vegetal. Poderia nos trazer um panorama? Se a SIDASC hoje é a referência, como o senhor bem colocou, em defesa agropecuária, e de fato é porque vários estados da federação têm nos buscado recentemente, buscando a nossa experiência, a nossa expertise em várias ações, desde a questão da rastreabilidade dos produtos, dos animais, a questão também que envolve a própria educação sanitária, que nós somos referência também nesse quesito, mas tudo começou lá atrás por várias mãos, não é algo exclusivo da SIDASC, termos esse mérito hoje. Nós tivemos sempre o apoio da iniciativa privada, das agroindústrias, das cooperativas, dos demais setores públicos, especialmente as prefeituras, muito parceiras sempre, e a SIDASC iniciou seu trabalho lá em 1979, voltada para essa área, que é uma área precária na época, que demandava a atenção do Estado, que era a infraestrutura rural, abertura de poços artesianos, dragagem, terraplanagem para construção de aviários, galpões, e isso com o passar do tempo foi sendo absorvido pela iniciativa privada, e por conta de outras demandas que surgiram ao longo do tempo, especialmente a questão do aumento da produção de alimentos, sendo que Santa Catarina hoje é importante ressaltar que apesar de ter 1% do território nacional, é o quarto maior produtor de alimentos do Brasil. Então temos uma área muito produtiva, e isso é da cultura também dos nossos produtores empreenderem, aproveitarem bem as suas pequenas propriedades rurais, e com isso tornando elas altamente produtivas. E com isso, ao passar do tempo, aí se passou a focar nas questões que envolvem as questões sanitárias, o que é o que a gente chama de defesa agropecuária. Isso, muito bom, muito bom. A gente sabe que, por ser o quarto, então, o estado mais produtivo com a produção de alimentos, do Brasil, e olhando em matéria de território, se olharmos o território de Santa Catarina,
em proporção, olharmos outros estados, e não é tão... Aproveitaria o quê? Tu tem noção assim, de quanto aproveitaria de área cultivável, ou como é que você caracteriza, quarta produção de alimentos? Entra até produção de pescados, ou como é que encaixa tudo? Sim, inclusive qualquer tipo de alimento, né? Santa Catarina é o principal produtor hoje de mariscos, de frutos do mar, né? Camarão, ostras. Alguns estados do norte também, com bastante produção, do nordeste, desculpa, mas Santa Catarina se destaca nesse quesito até pelo vasto litoral que tem e com condições próprias também para isso, com algumas bacias que são formadas, né, geograficamente aí no litoral. Entra toda a questão característica de cada região, por exemplo, a região serrana, que pelas condições climáticas favorece a produção de maçã. Então hoje somos o maior produtor nacional de maçã e o maior exportador também. Muito também por conta dessas características sanitárias, que nós há 11 anos somos livres da Cydia pulmonella, que é uma doença que acometia os pomares de maçãs de Santa Catarina, e também uma doença que hoje nós temos que fazer um controle para evitar que ela retorne, né? Por isso que é importante ressaltar que, por exemplo, a Argentina é um país que ainda tem essa doença. Então, por isso também a importância do controle do trânsito dos produtos vegetais. Mas ela é muito característica. Se nós pegarmos a nossa região oeste, por exemplo, que é uma região de mais declive, se adaptou muito bem à produção animal, em concentração, por exemplo, de aves e de suínos, né, que podem se utilizar áreas menores, né, com construção de galpões, com alta concentração, densidade animal, e isso também muito se deve pela cultura da nossa população, né, como eu comentei antes, uma cultura que é do trabalho, que é de empreender, que é de produzir. E se nós hoje pegarmos, por exemplo, essas áreas que eu citei, da avicultura, suinocultura, 80% da produção de suíno em Santa Catarina advém do oeste catarinense. 80%? 75% da produção de aves e 75% da produção de leite do estado também sai aqui da região oeste. Então, nós temos aí uma das principais bacias de produção leiteira e também de avicultura e suinocultura junto com o sudoeste do Paraná e noroeste gaúcho. Muito interessante. O que mais chama atenção precisa destacar a credibilidade, principalmente importadores. Eu presumo que quem muitas vezes importa frutas ou animais quer ter esse laudo sanitário, precisa ter confiança que o trabalho está sendo bem feito, né? E os importadores são muito rigorosos nisso, né? Nesse sentido, né? Eles querem que, pelo menos, credibilidade. E isso tem para o Estado ser maior exportador, e ter um mercado garantido, porque existe uma credibilidade muito grande, né, nesse trabalho feito de fiscalização, né, sanitária, né? Isso que chama atenção, né? Porque quem quer comprar quer saber que o produto tem uma origem boa, né? Então, para ter essa credibilidade é porque a SIDASC e todas as instituições parceiras e privadas também desempenham um bom trabalho. Para conseguir esse know-how, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Sem dúvida, Nilo, bastante. É uma ação conjunta, como eu citei, mas não à toa hoje que especialmente a proteína animal, né, que é a mais exportada em termos de volume, o que mais representa também na balança comercial do Estado, e aí vale ressaltar que no ano passado, de um pouco mais de 11 bi que o Estado exportou, bilhões de reais, 70% foi do agro. E aí um destaque especial para a suinocultura e avicultura, que são as principais proteínas. E não à toa que nós chegamos hoje a mais de 140 países que adquirem esses produtos de Santa Catarina. 140 países. Porque há um diferencial, de fato, e uma credibilidade nos nossos produtos. E isso se construiu ao longo de muitos anos, sendo transparente, sempre deixando as claras, né, para esses mercados consumidores, as ocorrências sanitárias dentro do Estado, todo o trabalho de rastreabilidade, que isso é muito observado pelos mercados importadores, para você, de fato, criar essa credibilidade que hoje faz com que Santa Catarina chegue a tantos mercados. E aqui eu posso citar um exemplo do que ocorreu esse ano, né, em relação à gripe aviária, que teve um impacto econômico muito grande no Brasil como um todo, né, que ocorreu no Rio Grande do Sul, em meados de abril, maio. E alguns mercados importadores não deixaram de importar de Santa Catarina. Deixaram de importar de todo o restante do território nacional, menos de Santa Catarina, por termos essa condição diferenciada, né? Essa estruturação da defesa agropecuária que Santa Catarina tem hoje. E aí que entra bastante, fundamentalmente, esse trabalho com o Alô Turista, né, que a SIDASC está fazendo, promovendo, né? Já tem 3 anos? Quantos anos?
É o terceiro ano que é realizada essa ação, né? É a Operação AgroSeguro, a Loturista AgroSeguro, que tem o objetivo justamente de orientar especialmente essa parcela da população que é mais leiga nesse assunto da defesa agropecuária. O produtor, ele já está consciente, né? Sabe da sua responsabilidade, sabe da importância, até porque isso impacta diretamente no bolso dele. Então, lá nas granjas de suínos, de aves, tem toda uma estrutura de biosseguridade para evitar que enfermidades adentrem essas criações comerciais. Cercado, tela, desinfecção de veículos, controle de ingresso de pessoas, controle de pragas e roedores. Mas a população que é mais leiga, que não vive do agro, ela também representa um risco, porque pode eventualmente estar transportando algum produto, seja de origem animal, origem vegetal, que pode, com esse produto, né, como a gente mesmo diz no material que está sendo divulgado, né, que é o perigo invisível, aquele perigo que você não vê, que pode estar sendo transportado dentro da mala dessas pessoas. Vai lá para uma região mais distante, para fora do estado, por exemplo, traz consigo aí uma muda de alguma planta, um produto típico daquela região, uma linguiça, um salame, um queijo, mas que pode não ter passado por um serviço de inspeção sanitária e está trazendo consigo ali um risco, não só para a economia, mas também para a saúde das pessoas, visto que algumas dessas enfermidades têm potencial zoonótico, como essas que já foram abordadas aqui em outros programas anteriores, né, que podem ser transmitidas ao ser humano também. E muitas vezes, quando se fala turista, a gente tem noção só de pessoas que vêm, né? Os turistas. Então, a gente, como Santa Catarina é uma região turística, a gente imagina, são os argentinos que estão chegando, são as pessoas de outros estados, e não, os turistas somos nós também que saímos, né, fazer um turismo, uma viagem, mas voltamos. Então, talvez essa compreensão, muitas vezes, fica um pouquinho deturpada. As pessoas não têm essa compreensão, né? Eu vou até no Rio Grande ali e volto. Eu sou um turista. Acho que estou certo ou errado essa lógica? Com certeza está certo. Nós tanto abordamos as pessoas que estão visitando Santa Catarina, como principalmente também essas que vão sair, que vão retornar para cá. E aí também tem esse mesmo risco que eu citei. Então, nós temos aí, citar um exemplo, né, de doenças que ocorrem nas frutíferas, por exemplo. Tem o mal do Panamá, que está acontecendo aí em outros países vizinhos, na América do Sul, que acomete os bananais, né? Nós temos aqui em Santa Catarina uma região também que é uma grande produtora de banana, né, no litoral catarinense, que também representa para a economia bastante. Como já citei, a questão da traça da maçã, que tem ocorrência na Argentina. Tem doenças que estão ocorrendo no Brasil mesmo, em outras regiões, região norte, nordeste, como é o caso da mosca da carambola, que acomete várias produções frutíferas. A vassoura de bruxa da mandioca, que é uma doença que está devastando as plantações de mandioca da região norte do Brasil. Então, são doenças aí que a pessoa pode, às vezes, na ingenuidade mesmo, eu vou lá para a Amazônia, vou conhecer lá e vou trazer, tem uma amostra de solo ali, de planta, enfim, que ela achou exótica, diferente. Vou levar aquela mudinha de mandioca, ver se cresce lá. Exatamente, e aí consigo, pode estar trazendo um problema grave desses, né, que vai ter impacto aí não só na economia, mas também na segurança alimentar dos catarinenses. Isso, e aí quais outros riscos que teria, no caso, eventualmente o transporte de material, no caso alimentos ou plantas ou quaisquer outros, produtos derivados, para as pessoas e para a sociedade? Tu já destacou, né, alguns elementos aí, né? Pode ter alguns, né? Pode dar um destaque, assim, alguns exemplos que já tivemos, de repente? Com certeza, né? Um exemplo, e não precisa se ir muito longe, né? Nós temos aqui dentro do estado mesmo, pessoas que viajam para o Vale Europeu, para o litoral. A questão, por exemplo, eu citei antes da gripe aviária, né? Ela ainda nos preocupa porque ela está presente nas aves silvestres, né? Nós não temos ocorrência em aves comerciais, mas temos em aves silvestres, especialmente em aves de vida marinha, que são aquelas que migram pelo globo terrestre. Então, no verão, geralmente elas migram, né, do hemisfério, nosso verão aqui, elas migram do hemisfério
hemisfério norte para o hemisfério sul. E aí as pessoas vão lá para a praia e acabam lá visualizando uma ave, às vezes moribunda, né, acometida por alguma enfermidade, na intenção de ajudar, né, vai lá, manuseia, toca, e aí tem um risco até mesmo dela se contaminar, porque a gripe aviária é uma zoonose, então ela é transmissível para o ser humano. Ela não é transmitida pelo consumo de alimentos, mas pelo contato com aves vivas contaminadas. Então esse é um risco, né? Outro risco é a aquisição de produtos típicos, peculiares daquela região. Usar o exemplo aqui do Vale Europeu, que tem a linguiça Blumenau, que é uma linguiça característica daquela região. Então é importante sempre observar qualquer tipo de produto, seja de origem animal, vegetal, principalmente animal, que é o maior risco de contágio dessas zoonoses, é observar se aquele produto possui um selo de inspeção sanitária. Seja a inspeção municipal, né, que é exercida pelo município, lá onde é que está localizada essa agroindústria, inspeção estadual, que é aquela realizada pela SIDASC, assim como o selo CISB ou também selo ARTE, que são selos de inspeção também que, além de atribuir a condição sanitária àquele produto, quer dizer que ele foi inspecionado por um profissional da área, teve um acompanhamento, não tem riscos com relação ao manuseio, porque muitas vezes um produto clandestino, informal, ele pode não haver a má intenção da pessoa em contaminar, né, ou vender um produto de má qualidade, mas a falha no manuseio, o uso de uma matéria-prima sem procedência pode implicar na qualidade desse produto e com isso está ocasionando um problema para quem vier consumir esse alimento. Eu sempre converso com os meus alunos sobre isso, microbiologia principalmente que trabalho. Algumas regiões que a gente viaja, Santa Catarina a gente não vê disso, sim, mas outras regiões por aí, aqueles vendedores ambulantes à beira das rodovias, salame, queijo, que a gente falasse às vezes o produto ele foi bem produzido, né? Mas falta e a credibilidade, vai saber se aquele produto passou por um cuidado, como foi produzido aquele material, né? O acondicionamento dele também, né, para implicar na qualidade, né? Então, são produtos que têm baixa vida útil de prateleira. Então, tudo isso implica nessa questão, né, da qualidade final dele. E aí ele fica à beira de uma rodovia, exposto muitas vezes como fica, é legal, é interessante a gente ver produtos agroecológicos ou produtos da roça, algo assim. O nome é chamativo, mas a procedência, acho que essa é uma questão, né? Muitas vezes, já falamos há poucos dias aí, quando estava aqui o Dr. Pedro, sobre cuidados, por exemplo, com doença, tuberculose e brucelose, que Santa Catarina tem esse know-how bom, que hoje é menos de 5%, né, risco de que tem dessas doenças, o estado que menos tem problemas com essas zoonoses, e que pode, por vezes, reacender um problema, muitas vezes, no setor produtivo, né? Você trazer um queijo de outro local. A pessoa que já tem um convívio com outros animais, convive com os animais, às vezes, mesmo trabalha no interior, traz um queijo, consome esse queijo, pode estar contaminando os outros animais. Não só ele, mas o convívio direto com os animais, né? Minha fala aqui, então, tem sentido? Não tem sentido? Tem sentido, com certeza. E entrando nesse exemplo que o senhor citou do queijo, né? Um exemplo é o queijo serrano. O pessoal que viaja, às vezes, pro litoral, passa pela Serra Catarinense e encontra muitas vezes essas baraquinhas que o senhor citou, né? E é um produto típico daquela região, né? Tem a sua característica geográfica, né? Isso agrega também um sabor diferenciado ao produto, mas que o essencial é que a pessoa observe se há algum serviço de inspeção. Já tem vários estabelecimentos naquela região produzindo esse selo serrano com serviço de inspeção. Então, busque por esse tipo de produto que com certeza não vai ter risco sanitário para as pessoas e para a sua família também. E esses produtos, eles têm um selinho? Como é que eles têm esses queijos? Como é que eu vou saber se passou por inspeção? Estão marcados? Tem uma embalagem? Ele tem obrigatoriamente deve ter uma embalagem com rótulo, e nesse rótulo vai constar esse selo de inspeção. O SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, é um círculo com a descrição interna desse serviço. O CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, o CISB, né, que é um selo que ele vem na cor verde, né, retangular,
com essa descrição, que quer dizer que esse produto pode ser vendido em todo o território nacional, e o mais recente, que é o selo Arte, que é um losango com a descrição Arte interna, que descreve que, além desse produto ter as condições sanitárias adequadas, passou pela inspeção, ele também agrega um valor quanto à artesanalidade da produção dele, né, quanto à genuidade da produção, seja regional ou familiar daquele produto. É a SIDASC que cuida tudo disso, então, né? Nos limites entre os estados que ela fica posicionada, né? Ou internamente também, como é que funciona? Dentro do estado, nas rodovias, ou como é que acontece a fiscalização? É só nos limites entre os estados? Essa fiscalização de trânsito, seja de produtos de origem animal, vegetal, ou mesmo de animais, né, ela é de responsabilidade da SIDASC, aqui em Santa Catarina, focando no trânsito tanto intraestadual quanto interestadual. Então, muitas pessoas já devem ter observado nas principais rodovias de acesso a outros estados ou até na fronteira com a Argentina a presença dos postos fiscais da SIDASC, que são estruturas fixas, né, com esse objetivo de fiscalizar o transporte desses produtos. Mas a SIDASC também realiza ações internamente, né, monitorando o trânsito intraestadual, e aí através de equipes de fiscalização volantes. Então, nós temos uma estrutura, né, de veículos adaptados para isso, né, para que essas pessoas realizem em pontos estratégicos de maior movimentação, locais que não são cobertos pelos postos de fiscalização fixos, justamente para ter uma frequência, né, de fiscalização do trânsito, porque muitas vezes até internamente, né, pode estar sendo transitado uma carga animal sem a devida comprovação sanitária. Então, é da rotina da SIDASC realizar essas ações, seja no trânsito animal como também de subprodutos. Em relação aos nossos vizinhos ali, hermanos argentinos, como é que funciona essa questão de fiscalização, normas, critérios para eles? Porque quando a gente vai para a Argentina, eles também são rigorosos. Talvez aqui, se formos próximos Bernardo Origon, talvez não seja tanto, né? Que eles sabem que a gente circula por aí. Mas se adentrarmos um pouco mais, formos para uma região mais produtiva, eles viram nossos veículos do avesso, né? Eles querem saber tudo que tem lá dentro, se tem fruta não passa, se não tem isso, não tem aquilo. Óbvio, estão fazendo o trabalho deles, né? O trabalho deles. Como é que funciona essa lógica com nossos irmãos aí? Não, da mesma forma, a gente sabe dessas relações que existem, especialmente numa região de fronteira como a nossa, né? E isso é cíclico, né? Vai depender muito da moeda local, né? Da valorização, desvalorização cambial. Num exemplo, há pouco tempo, nós que íamos muito lá, eu digo os catarinenses, né? Adquirir produtos, especialmente bebidas, né? Que é muito comum, a gente sabe disso. Mas existem também cotas para isso, evitando a questão também de burlar a fiscalização fiscal, né? Tributária. E quanto às questões sanitárias também são observadas, sem dúvida, né? E hoje está o inverso, né? Eles estão vindo para cá adquirir muitos alimentos, principalmente, né? Por essa questão cambial. Mas a SIDASC tem alguns postos de fiscalização na região de fronteira também, no caso de Niso Cerqueira, de Paraíso, onde são fiscalizados justamente para observar o trânsito desse tipo de produto, para evitar também que adentrem produtos que possam causar algum risco, né, de disseminação de enfermidades. Então, da mesma forma, quem for, né, ao país vizinho, né, e adquirir produtos, que observe primeiro essa questão sanitária, né, se há algum risco do transporte desse alimento ou não, e também a questão do descaminho, né, que é outro ponto aí observado pelas instituições que fiscalizam essas regiões, para evitar também o trânsito de produtos que sejam aí passíveis de alguma punição nesse sentido também. A questão carnes, por exemplo, vou aqui no estado vizinho e compro uma carne, né? Quero entrar com essa carne, comprei ela, fiscalizar. Posso? Como é que é aquela questão de carne com osso, carne sem osso? Tem disso? Como é que é? Hoje, com o advento aí da conquista da área livre de febre aftosa sem vacinação por outros estados da federação, hoje o Brasil como um todo está se encaminhando para erradicar, ou melhor dizendo, para tornar, a doença já é erradicada, mas por tornar os estados livres de febre aftosa sem vacinação. Hoje não é mais só Santa Catarina, que é os estados vizinhos aqui, Paraná e Rio Grande do Sul já tem o reconhecimento internacional também, outros estados
estados aí, Mato Grosso do Sul, São Paulo, enfim, já tem um reconhecimento nacional, estão também buscando reconhecimento internacional. Então essa questão, ela diminuiu essa restrição quanto ao trânsito. O que é passível de se adquirir, né, esses produtos, mas desde que também tenham, como eu citei antes, um serviço de inspeção. Então tem um selo de inspeção, nesse caso aí, como é trânsito interestadual, tem que ser um serviço de inspeção federal, ou CISB ou Celuarte, né, que são aqueles que podem se então transportar de um estado para outro. Mas no caso, eu comprei no mercado lá, veio a barrinha lá de que eu comprei e paguei essa carne. Isso é suficiente? Não, sem o selo de inspeção, não. Não? É necessário que tenha um serviço de inspeção sanitária, né, para garantir, senão, eventualmente, pode não sabe a procedência lá, de onde que veio, né? Exato, pode sofrer a perda desse produto aí, né, em fiscalizações. Uma outra pergunta, ver se eu queria fazer. Aqui os estados, a gente tem esse contato próximo, às vezes, com municípios aqui de Rio Grande, Nonoai, por exemplo, outras regiões, passo a ponte, né? E eu quero trazer nessa época pêssegos, por exemplo, frutas, que tem bastante aí. Vou lá, visito um parente e quero trazer frutas. E aí, como é que a gente faz? Ou não faz? Sabe-se que muitos fazem isso no intuito de adquirir, né, trazer para o seu próprio consumo, não para comercializar, né, que é onde estaria ali talvez o maior risco, né, de disseminação de alguma enfermidade. Mas mesmo quando seja para o consumo, as questões legais, elas devem ser cumpridas, até porque quando o indivíduo está trazendo um produto como esses, não se sabe se o fim dele vai ser uma comercialização, se vai ser uso para plantio, se vai ser um uso para consumo próprio. Então, a lei, ela é ampla e vale para qualquer situação, né? No caso de frutas, quando elas são transitadas, né, para o comércio, por exemplo, aqui ou mesmo em outros estados que passa por Santa Catarina, elas também demandam de uma certificação fitossanitária. O caso de mudas, por exemplo, Arnildo, que o pessoal também muitas vezes vai adquirir mudas, né, dessas plantas que você citou, né, já que o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma produção muito grande de determinados frutíferas, elas também têm que ser acompanhadas da PTV, que é a Permissão de Trânsito Vegetal, assim como existe a GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, existe a PTV, que ela é específica para mudas. Então, também tem que se observar isso. Então, são vários quesitos aí de certificações fitossanitárias necessárias para esse tipo de produto. Muito interessante. Então, para a gente ver que requer, né, e muitas vezes transparência. A gente também chegar, muitas vezes, junto a um posto, né, de fiscalização e apresentar. Eu posso ou não posso passar? Né? Uma questão também ética, né? E aqui fica onde o posto os limites ali com o Rio Grande ali? Fica onde o posto da Cidasc? Aqui no Rio Grande? Na divisa com o Rio Grande do Sul, temos aqui em Chapecó o posto na SC 480, na localidade da Serrinha, que está junto ao posto 25 da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Temos outros postos aí, no caso da ponte de Iraí Palmitos, nas balsas de Mondaí e de Itapiranga, no município de Itá, que também tem uma passagem, Concórdia, vários lugares aí com as principais rotas, né, de fluxo com o estado vizinho, bem como também em Socorro, Paraná. Nós temos postos da Cidasc instalados. E além desses postos fixos também, como eu citei, temos as equipes de fiscalização volante. Então, aqueles postos que hoje não têm estrutura física, mas que têm algum risco também de fluxo interestadual, eles também são fiscalizados por essas equipes volantes. Muito interessante, então, né? E em relação aos imigrantes que chegam aqui, como é que é essa parceria, por exemplo? Mas diariamente chegam imigrantes aqui, imigrantes e migrantes, né? Pessoal vindo do norte, bastante nordeste, e imigrantes vindo da Venezuela e outros países que chegam aqui. Como é que é essa política de recepção, porque eles podem estar trazendo, muitas vezes compram frutas em um local, como é que é essa atenção que se dá? É a Cidasc que cuida, quem que cuida do ingresso dessas pessoas aqui, nesse sentido sanitário? Quanto ao trânsito de pessoas, a Cidasc diretamente não se envolve, talvez indiretamente quando acionada pelos órgãos que têm envolvimento direto. Quando se fala aí de imigração, aí temos órgãos federais envolvidos, no caso da Polícia Federal, da Receita,
O próprio Ministério da Agricultura tem um órgão específico que é o Vigiagro, né, que é responsável aí pelo trânsito internacional de pessoas. Então, quando uma pessoa vai viajar a partir de um aeroporto internacional, né, no retorno ou no ingresso de turistas que venham por essa via, eles passam por essa fiscalização do Vigiagro, que é a responsabilidade do Ministério da Agricultura. Para os imigrantes que vêm aí de outras regiões do Brasil, ou mesmo que vieram de fora já para outras regiões e vêm para Santa Catarina, que nós estamos tendo uma imigração muito grande de pessoas, né? O Estado, ele, muito por isso que nós comentamos aqui, pela nossa cultura, né, Arnildo, produtiva, gera empregos e atrai pessoas, né? Tanto que no último ano... Quem queira trabalhar é bom, seja bem-vindo, né? Quem quer trabalhar... Sem dúvida. Quem quiser trabalhar, é ser bem recebido, as estatísticas apontam aí mais de 400 mil pessoas que ingressaram em Santa Catarina no último ano, né? Então está crescendo a população. Se não fosse um estado bom, não viria, né? Sem dúvida, né? Então tudo isso que foi destacado já aqui atrai essas pessoas para cá, né? Que queiram, como você bem colocou, trabalhar e produzir e se engajar nesse processo na nossa cultura também, né? Que é uma cultura produtiva, né? Então essas pessoas, elas passam por um controle de imigração que é realizado tanto pela Polícia Federal como pela Anvisa, que observa essas questões sanitárias. E aí, quando for o caso, né, ela também aciona a SIDASC para colaborar. Isso, perfeito. Essa campanha Alô Turista Agroseguro, ela vai ser realizada então nos meses de dezembro e janeiro, que são meses aí onde que, obviamente, por conta de férias escolares, férias coletivas de empresa, então muitas pessoas acabam viajando, né? Então o foco vai ser justamente na orientação desse público, é uma atividade educativa, né, para orientar quanto a todos esses riscos que nós comentamos aqui. Mas a SIDASC, como eu bem coloquei antes, né, ela não é somente um órgão fiscalizatório, é também um órgão sanitarista, educadora. Então, que todas as pessoas, como o senhor bem colocou, quando tiver alguma dúvida, estiver transitando, encontrar um posto da SIDASC, parem, peçam orientação. A SIDASC está aí para ajudar nesse sentido. Se Santa Catarina é referência hoje, muito se dá por conta disso. Aqui, segurança e qualidade andam juntas, né? E a responsabilidade pela defesa agropecuária é de todos nós. É de todos, nós somos um órgão, né? Então, toda a população que também souber de alguma doença de controle obrigatório, de um trânsito irregular de produtos, seja de origem animal, vegetal, trânsito irregular de animais, também pode fazer o contato pelo 0800, é uma ligação gratuita, não precisa nem se identificar, faz a denúncia 0800 644 8500. Nós vamos colocar ali embaixo ali, né, do nosso vídeo, né, essas informações aí. E no mais, Arnildo, agradecer imensamente essa oportunidade, né? Como o senhor bem colocou, o Desk SIDASC são parceiras, né? Entidades co-irmãs aí do estado de Santa Catarina, e são por ações em conjunto como essas que o estado prospera tanto, né? E quem ganha com isso são os catarinenses, tanto em relação à questão econômica quanto à saúde também das pessoas. Isso. Nós que agradecemos, então, mais uma vez a visita e participação do Dr. Ivan Usenhagen, ele que é gestor regional da SIDASC aqui de Chapecó, né? Então, nosso muito obrigado, ele nos trouxe informações importantes sobre esse programa aí. Então, se você for abordado numa rodovia agora, nesses próximos dias, uma situação ou outra, é de caráter educacional, tá? Educacional, informações que venham ser ditas e passadas sobre cuidados que tem que ter sanitários, animal e vegetal, né? Então, agradecemos muito, doutor Ivan, tá? O senhor é parceiro nosso e a gente está aí para ajudar. Então, os nossos amigos, né? Agradecemos a participação, tá? Na rádio, nos ouvindo aí, e tenham todos, portanto, um bom final de semana e fiquem com Deus. Então, tchau, tchau!